Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar então nossas aulas aqui e hoje já na introdução à eletrodinâmica, vamos ver hoje na aula de hoje o que é tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. Até o momento nós vimos ali cargas elétricas, força elétrica, o comportamento entre as cargas, repulsão, atração, quantidade de cargas presentes em um corpo. Tudo isso diz respeito à eletrostática. Agora nós vamos estudar como que é a física de cargas em movimento. Inicialmente, esses três conceitos são fundamentais para poder entender o que é a eletrodinâmica. Começaremos com tensão elétrica. Tensão elétrica é muito comum em baterias. Quando se diz tensão elétrica, você se lembra de uma tomada, se lembra da pilha, se lembra da bateria. E aqui está exemplificado como que é o esquema da física por detrás de uma tensão elétrica. Olha só, uma bateria, qualquer que seja ela, é dividida em dois polos, polo negativo e polo positivo. O polo negativo é onde estão os elétrons. O polo positivo é onde existe ausência de cargas negativas, ausência de elétrons, no caso, né? Se nós não tivéssemos no meio da bateria, como está mostrado na figura, aqui no meio da bateria existe uma barreira. Se não existisse essa barreira, os elétrons, polo negativo, por efeito da atração elétrica, iriam para o polo positivo. Porém, existe uma barreira que não permite essa livre passagem. Tá? Vai existir então uma tensão. Essa tensão seria como se fosse uma tendência dos elétrons se movimentarem. Cada elétron desse vai ter uma energia para poder sair daqui do polo negativo e querer ir para o polo positivo. Então, tensão elétrica é representada pela letra U e, fisicamente falando, é energia por carga. Ou seja, é a energia que cada carga dessa tem para poder se movimentar. Simplesmente isso. Joule por Coulomb. Energia, a unidade de energia é Joule, a unidade de carga é Coulomb. Vamos ver mais exemplos de tensão elétrica. Olha só, nós temos duas baterias aqui. Ambas as baterias tendo seu polo negativo, seu polo positivo, porém, uma apresenta menos elétrons e outra apresenta mais elétrons. Aí a pergunta é, qual que vai ter mais tendência de se movimentar? Essa bateria com mais elétrons ou a bateria com menos elétrons? Entende? Então assim, é como se você tivesse esticando uma corda, esticando um elástico. Você estica um pouquinho e você estica muito. Em qual das situações haverá mais tensão? Na situação onde você estica muito o elástico ou onde estica um pouco apenas? Onde você estica muito, não é verdade? É a mesma coisa aqui no exemplo da bateria. Quando você aumentar o número de elétrons aqui no caso, vai aumentar essa tensão elétrica, essa energia com que cada elétron vai ter predisposta a se movimentar. Então, tensão elétrica está relacionada com aí a carga elétrica polarizada, como vocês podem ver aqui na figura da bateria. Veja bem, se você não conectar nada nessas baterias, os elétrons vão permanecer no mesmo lugar. Não vão sair do lugar porque nós já vimos que existe uma barreira dividindo a bateria ao meio que não permite a livre passagem dos elétrons. Essa barreira que divide a bateria ao meio, não permitindo a livre passagem dos elétrons, faz com que eles fiquem ali parados. Porém, se você colocar entre o polo negativo e o polo positivo um fio, o que vai acontecer? Os elétrons vão sair daqui desse polo negativo, vão através do fio, passar pela lâmpada, como mostrado na figura, e serão atraídos para o polo positivo. Bom, a unidade de medida
da tensão elétrica. A tensão elétrica se chama volt, voltagem. 1 volt quer dizer 1 joule por coulomb. E o que é 1 coulomb? 1 coulomb é uma quantidade de elétrons. Vamos supor essa quantidade representada aqui, ó, é o nosso 1 coulomb, né? O que significa 1 volt? 1 volt é movimento com energia de 1 coulomb. Você vai fazer esse 1 coulomb aqui se movimentar com uma energia de 1 joule. Tá? Então esse 1 coulomb, que o coulomb nós vimos que é a quantidade de carga. 1 coulomb tem vários elétrons. Então 1 coulomb, esse pacote de elétrons aqui se movimentando com a energia de 1 joule. Isso representa 1 volt. Veja só, para fazer a analogia da tensão elétrica com a tensão hídrica. Nós temos 2 caixas d'água conectadas por um cano. As caixas d'água estão à mesma altura. Vai existir aqui passagem de corrente hídrica entre uma caixa d'água e outra? Ou seja, vai existir aí movimento da água de uma caixa para outra? Não, né? Por quê? Não existe uma tensão para que essa água se movimente. Não existe uma tensão porque elas estão no mesmo nível, né? A água está em mesmo nível e, portanto, parada. Porém, se nós usarmos esse mesmo exemplo, considerando a água em níveis diferentes, vai agora existir uma tensão hídrica, porque existe uma diferença de altura, e essa tensão hídrica vai fazer com que a água se movimente. Então vai existir uma corrente hídrica aqui da esquerda para a direita, ok? A água ela vai se movimentar. Então, como a água está em níveis diferentes, há fluxo de água. Entenderam qual é a ideia da tensão? A tensão é aquela tendência de haver um movimento. Nesse caso aqui, nós discutimos a tensão hídrica. Tensão hídrica diz respeito ao movimento da água. Tensão elétrica diz respeito ao movimento dos elétrons. Quando existe algum desnível, existe tensão. Olha só, então nós falamos o que é tensão elétrica. Tudo bem? E demos aqui a analogia da tensão hídrica para que pudesse ser mais visual a ideia da tensão elétrica. Agora nós vamos falar da corrente elétrica. Percebemos nos exemplos anteriores que como a tensão elétrica ela é uma tendência dos elétrons se movimentarem, ou seja, a tensão elétrica não é o movimento das cargas, é aquela tendência do movimento, é aquela, justamente o nome, tensão. A carga elétrica fica naquela vontade, entre aspas, de se movimentar. Essa vontade, entre aspas, é a tensão, mas o movimento propriamente dito é a corrente elétrica. Quando a carga se movimenta do polo negativo para o polo positivo, esse movimento é chamado de corrente. Se você pegar aqui, ó, a tensão elétrica, né, está aqui representada pela bateria, e a corrente elétrica é justamente quando a carga sai aqui do polo negativo, está se movimentando, passando pela lâmpada ou o que quer que seja, e se movimentando até o polo positivo. Então aí nós temos a tensão elétrica, ou a corrente elétrica. E a corrente elétrica é representada por essa letra I, de igreja. E o que acontece? Olha só, essas cargas vão sair daqui do lado esquerdo, né, do polo negativo, e vão até o polo positivo. E a partir do momento onde houver a mesma quantidade de cargas nos polos da bateria, não vai mais haver tensão. A analogia, como nós já dissemos anteriormente, ela é parecida com o nível da caixa d'água. Quando as duas caixas d'água estão com o mesmo nível de água, não vai haver mais passagem de água entre uma caixa e outra. É a mesma coisa aqui na bateria. Quando houver mesmo nível de carga entre os polos da bateria, não vai mais haver corrente elétrica. Tudo ok? Veja bem, se você pegar um pedaço de um fio, através do qual está passando uma corrente elétrica, o que você veria microscopicamente?
várias cargas passando de forma ordenada através dessa secção reta, né? Seção reta, ou seja, essa fatia de fio. Então, a corrente elétrica, se você for dizer de forma formal, é um movimento ordenado de elétrons. Não é um movimento desordenado. Repare que todos os elétrons estão se movimentando aqui para a direita, de forma uniforme. Então, de forma uniforme, de forma ordenada. Então, isso é o movimento ordenado de elétrons, que é o sinônimo de corrente elétrica. A corrente elétrica, como nós já dissemos anteriormente, ela é representada pela letra I de igreja. E o que quer dizer essa corrente elétrica? Qual é a unidade? É a quantidade de cargas, 1 coulomb, que passa em 1 segundo através do fio. O nome dessa razão aqui, dessa divisão de coulomb por segundo, recebe o nome de ampère, em homenagem ao físico francês Ampère, que estudou as correntes elétricas. A fórmula da corrente elétrica, levando em conta que as unidades, né, coulomb é a unidade de carga elétrica e segundo é a unidade de tempo. Então, a unidade de corrente elétrica leva em conta essa conta, carga dividido pelo tempo. É o mesmo que fluxo, né? Então, a carga dividido pelo tempo. Quanto mais cargas passa em um intervalo de tempo, quer dizer que a corrente é maior. Olha só, fazendo analogia ainda com a conexão entre as duas caixas d'água. Se existe uma tensão entre essas duas caixas d'água, representada através da diferença de nível de água, a corrente elétrica será justamente a água passando pelo cano de uma caixa até a outra. Nesse caso, a caixa d'água A até a caixa d'água B. Então, corrente hídrica, nesse caso, é o movimento da água de uma caixa até a outra. Ou a corrente elétrica é o movimento de elétrons de um polo até o outro polo. Quais são as unidades mais usadas para a corrente elétrica? Tem o ampère, mas tem aí as subdivisões do ampère. Se você pegar 1 ampère e dividir por 1000, você terá 1 miliampère, como representado aqui, 1 miliampère. Ou seja, esse mili é o mesmo que 10 elevado a menos 3, ou 1 dividido por 1000. Então, é pegar 1 miliampère, é 1 milésimo de 1 ampère. E também é muito usado o microampère. Microampère, micro é a mesma coisa do que 10 a menos 6. E 10 a menos 6, ou 1 dividido por 1 milhão. Então, aqui é 1 milionésimo de 1 ampère. Porque o ampère, a unidade ampère, representa uma corrente muito alta. Nos equipamentos eletrônicos, dia a dia, é muito comum se ter miliampère, né? Por isso que se trabalha com essas micro unidades, essas subunidades do ampère propriamente dito. A fórmula, ela é quantidade de cargas dividido pelo tempo, mas como a quantidade de cargas que passa, né, em um fio ou está presente em um corpo é o número de elétrons vezes a carga de um elétron, aí você vai ter a carga total. Se você substituir esse Q aqui na fórmula, vai ficar o quê? Corrente é igual a N, que é o número de portadores de carga, o número de elétrons, vezes a carga elétrica de um elétron, dividido pelo tempo. Então, você tem essa fórmula aqui, ΔQ sobre ΔT, mas como ΔQ é igual a N vezes Z, substituindo então aqui, o ΔQ é N vezes Z, a fórmula da corrente elétrica pode ser escrita dessa maneira também. Bom, agora nesse caso aqui, vamos ver a relação entre tensão elétrica e corrente elétrica. Tá vendo aqui essa bateria? Do lado esquerdo tem mais elétrons aqui do que a bateria que está no lado direito, né? Veja bem, nesse caso, ó, quando você tem uma tensão maior na bateria, existe uma tensão, existe mais cargas ali naquela bateria, o que vai acontecer? Onde que a corrente será maior, né? Vai ser maior aqui, nessa bateria do lado esquerdo.
Então, a corrente elétrica ela é proporcional, esse símbolo alfa representa proporcional à tensão elétrica. Então, a corrente ela é proporcional à tensão. Onde existe maior tensão, existe maior corrente elétrica. Bom, já falamos então sobre corrente elétrica, falamos sobre a unidade da corrente elétrica, que é o ampere, falamos que a corrente elétrica é proporcional à tensão elétrica, falamos da fórmula da corrente, dos submúltiplos do ampere. Agora nós vamos falar da resistência elétrica. Resistência elétrica é qualquer dispositivo que é colocado no caminho da corrente elétrica. Se você tem um polo aqui negativo e o outro polo positivo, né, conectados aqui por um fio, a corrente elétrica vai ser esse movimento ordenado de elétrons passando de um polo até o outro. Aqui, o movimento ele está acontecendo de forma livre. Não existe nenhuma resistência para essa passagem de corrente. Mais na frente nós vamos ver que existe uma coisa chamada resistividade, porém em outra aula. Aqui nós vamos dizer apenas que a resistência é qualquer coisa, qualquer dispositivo colocado no caminho. Vamos supor que agora vamos colocar a lâmpada aqui no meio desse caminho. Pronto. Essa lâmpada ela é uma resistência, pois ela está no caminho da corrente. Tá? Ela está no meio do caminho da corrente, então é uma resistência. Qualquer equipamento eletrônico é uma resistência, porque está no caminho da corrente elétrica. Ok? Veja bem, onde é mais fácil de a corrente passar? Você tem uma pilha aqui no lado esquerdo e a corrente elétrica passando aqui no fio livremente, sem nenhuma resistência, sem nenhum tipo de obstáculo aqui no caminho da corrente elétrica. Já aqui no lado direito nós temos a tensão da pilha e a corrente elétrica, o movimento das cargas saindo aqui de um polo. Olha só, onde que é mais difícil? Ó? Onde tem essas barreiras aqui, essa resistência, esse zigue-zague, né? Então, esse zigue-zague representa a resistência elétrica, que tem a letra R como representante. Se você for observar microscopicamente como que se dá a resistência elétrica, nada mais é do que isso aqui. Ó. O elétron está vindo livremente, né? Aí ó, ele tem aqui no interior aqui do condutor ou no interior do equipamento, os átomos, né, ele não passa de forma reta, lisinha. Ele vai chocando em um átomo, no outro átomo, ele vai se esbarrando. É como se fosse uma pessoa correndo em meio à multidão. Então esse elétron, ele vai passando aqui pelos átomos do material, né, roçando, chocando, né, até sair do outro lado. Então isso que é resistência elétrica visto microscopicamente. É essa dificuldade do elétron passar de um lado até o outro, né? Isso é a resistência elétrica. O atrito que existe na resistência à passagem da corrente elétrica gera calor, gera temperatura, porque vai havendo esse atrito. O elétron ele vai roçando nos átomos e esse roçar, esse atrito, vai gerando calor. Isso tem um nome específico na física, chamado efeito Joule. Ou seja, quando a corrente, né, passa por uma resistência e gera calor, existe o efeito Joule. Isso é muito fácil de ser percebido, porque basta você colocar a mão em um equipamento eletrônico ligado na tomada, ligado em uma pilha, coloca a mão atrás do seu ventilador, ali na parte do motor, você vai ver que está quente. Esse quente, esse calor que está sendo gerado, nada mais é do que o efeito Joule. É a corrente elétrica passando e esse passar da corrente elétrica gera atrito, gera esses pequenos atritos que por sua vez vai gerar o calor. Olha só exemplos do efeito Joule no nosso dia a dia, como que a gente pode aproveitar disso, né? Isso daqui é uma resistência de uma geladeira, isso daqui é a resistência do chuveiro elétrico, é a resistência do ferro elétrico. Ou seja, são equipamentos que usam do efeito Joule, usam desse calor gerado pela passagem da corrente para poder esquentar alguma coisa, seja esquentar a água, esquentar o ferro. Então imagina que a corrente está passando nessa resistência do chuveiro elétrico e quando a corrente passa por aqui,
essa corrente vai encontrar uma dificuldade de passar devido ao atrito existente. Esse atrito, por sua vez, gerando calor, vai aquecer a água que passar pelo chuveiro. E quando a água cair, a água vai cair quente. No ferro elétrico é a mesma coisa. Tem um fio aqui circulando esse material. Esse fio, quando se passa uma corrente elétrica, aqui no caso da tomada, né, esse fio ele vai esquentar por efeito Joule. E essa é a intenção do ferro elétrico, porque justamente é um equipamento que usa do calor para poder passar a roupa. E aqui atrás nós temos a serpentina atrás da geladeira para poder dispensar o calor que a mesma produz. Vamos ver a relação entre tensão, resistência e corrente, né? Olha só, onde é mais fácil, onde terá mais corrente passando? Aqui nessa situação da esquerda ou na situação da direita? Veja bem, aqui na situação da esquerda, a corrente ela vai passar, vai ter menos resistência para passar, tá? E aqui na situação da direita vai ter mais resistência, concorda comigo? Visualmente isso é possível de constatar. A corrente ela é inversamente proporcional à resistência. Quanto maior for a resistência oferecida para a corrente passar, menor vai ser a corrente passando. Entende? Menor vai ser o fluxo de cargas passando. Porque existe mais dificuldade, existe mais resistência dessas cargas atravessarem. Por isso que quanto maior for a resistência, menor o fluxo de cargas, menor a corrente. Vamos fazer uma analogia. Você tem um corredor, você quer passar de uma ponta até a outra. Qual que é mais fácil de passar? Por um corredor com poucas pessoas nele ou por um corredor que está lotado de pessoas? É a mesma analogia que no caso da corrente elétrica. A corrente elétrica ela vai passar onde tiver menor resistência. Ela vai passar mais, né, onde tiver menor resistência. Por isso aqui na situação da esquerda. E como que é isso no esquema? Conforme maior a resistência, menor a corrente elétrica passando, né? Menor o fluxo de cargas passando pelo dispositivo. Olha só, como uma atividade, você pode tentar pensar ou até escrever qual que é o significado dessa imagem, visto que nós já vimos o que é o volt, ou seja, a tensão elétrica, vimos o que é o ampere, que é a corrente elétrica, e vimos o que é o ohm, que é a resistência elétrica. Não comentei aqui, mas a unidade de medida da tensão elétrica se chama ohm, que é aqui, ó, OHM, ohm, é o nome apenas da unidade. Para encerrar nossa aula, vamos fazer aqui um exercício com a fórmula da corrente elétrica que nós estudamos hoje. Prova aqui da Unicamp, vamos ler com vocês. Atualmente há um número cada vez maior de equipamentos elétricos portáteis, e isto tem levado a grandes esforços no desenvolvimento de baterias com maior capacidade de carga, menor volume, menor peso, maior quantidade de ciclos e menor tempo de carga, entre outras qualidades. Outro exemplo de desenvolvimento com vistas a recargas rápidas é o protótipo de uma bateria de íon lítio com estrutura tridimensional. Considere que uma bateria inicialmente descarregada é carregada com uma corrente média I igual a 3,2 amperes, até atingir sua carga máxima de Q igual a 0,8 ampere-hora. O tempo gasto para carregar a bateria é de... Bom, então aqui a primeira coisa, ele deu... Qual que é o problema? Né? A gente tem que entender o problema, porque esses exercícios falam muita coisa, mas ele faz você se perder no meio da próprio exercício. Você tem uma bateria e você quer carregar essa bateria, né? Ele falou que a corrente que carrega a bateria vale 3,2 ampere e a carga total que a bateria suporta é 0,8 ampere-hora. Você pode estar se perguntando, mas a unidade de carga não é coulomb? Sim, é coulomb. Ou pode se escrever ampere-hora. Por que pode se escrever ampere-hora, né? Porque é o seguinte, ó, vou tentar escrever aqui.
o que é 1 ampere-hora? Ampere-hora, o que é 1 ampere? Ampere, né, é coulomb por tempo, né? Ou seja, a carga por tempo, né? Então, é coulomb por tempo. Nesse caso aqui, o tempo nosso é hora, né? E aqui vezes, né? Como aqui nós estamos falando de hora, vezes hora. Então, vai restar apenas o coulomb, que é a unidade de carga elétrica. Então, tanto faz escrever só coulomb ou ampere vezes hora, ou ampere segundo, ampere minuto. Porque no final das contas, o tempo aqui do denominador vai cancelar com o tempo aqui do numerador. Isso aqui só foi um parênteses para poder justificar por que ele usou a unidade de cargas como sendo ampere-hora. E aí o que acontece? Ele quer saber o tempo, né? Ele quer saber qual que foi o tempo gasto para carregar a bateria. Nós já sabemos a fórmula da corrente elétrica, porque já vimos isso agora há pouco. A fórmula da corrente elétrica é igual a ΔQ dividido por ΔT. É essa fórmula que nós vamos trabalhar para poder resolver esse exercício. E aqui a gente viu anteriormente. Nós vimos que ΔQ é igual a N vezes Z, né? Mas isso aqui a gente não vai usar agora. Olha só, quanto que vale o valor da corrente elétrica? 3,2 ampere. Está aqui, 3,2 ampere. Quanto vale a carga total que a bateria suporta? 0,8 ampere-hora. Então está aqui, 0,8 ampere-hora. Olha só, esse ampere do lado direito da equação com ampere do lado esquerdo vai ser cancelado. Vai sobrar apenas hora. E o que acontece? O ΔT que está no denominador vai passar para o outro lado multiplicando, porque aqui ele está dividindo. Ele vai passar para o outro lado multiplicando. E o 3,2 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, no final das contas, nós teremos ΔT é igual a 0,8 dividido por 3,2 hora. Quanto que é 0,8 dividido por 3,2? Aqui é uma manipulação matemática. Em uma fração, nós podemos multiplicar ou dividir ambas os fatores da fração por o mesmo número. Então, se eu multiplicar 0,8 por 10, eu tenho que multiplicar também o 3,2 por 10. E o que vai acontecer? 0,8 vezes 10 é igual a 8, 3,2 vezes 10 é igual a 32. Agora, nós multiplicamos em cima e embaixo. Agora, nós podemos dividir também em cima e embaixo. Vamos dividir em cima e embaixo por 8. 8 dividido por 8 é 1, 32 dividido por 8 é 4. Ou seja, o tempo gasto para carregar a bateria é 1/4 de hora. Se nós formos usar aqui um relógio para visualizar o que é 1/4 de hora, são exatamente 15 minutos. Então, a bateria carregar em 15 minutos. Portanto, olhando as alternativas, seria a letra C, ok? Viu só como não é difícil a parte de eletrodinâmica? Então, por hoje é isso, tá? E até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, escreva nos comentários ou então me contate aí via plataforma. Um abraço.